Pessoal, hoje é a parte 12, o som no cinema mudo. Então, se a gente está assistindo os filmes de hoje em dia, e nesse filme, por exemplo, uma agulha cai no chão, e esse acontecimento ele é importante dentro da história que está sendo contada no filme, a gente vai escutar perfeitamente o barulho que a agulha faz ao cair no chão, não é? Porque pra gente, hoje em dia, o filme com som, ele é uma coisa normal, certo? E esse filme com toda essa riqueza, com toda essa presença sonora, ele é normal pra gente. Só que a relação que o cinema estabeleceu com o som ao longo do tempo, ela foi mudando, não é? Não foi a mesma. Então, na aula de hoje, o assunto então é o som do cinema mudo. A gente vai buscar compreender, como objetivo principal da aula, vai ser o de compreender as formas de utilização do som nos filmes mudos, tá? Mas aí vocês vão fazer uma pergunta. Como que eles utilizavam o som se o filme é mudo, não é? Parece que não faz sentido à primeira vista. Som, cinema mudo? Como assim? Para isso, a gente precisa considerar dois aspectos, certo? Primeiro, entender o que de fato é o cinema ou o filme mudo. Para depois a gente conseguir entender um pouco melhor os usos, as formas de uso do som nesse cinema mudo, tá? Então essa aula de hoje está dividida nesses dois momentos. Primeiro a gente vai ver rapidinho qual o conceito de cinema mudo e em seguida a gente vai entender um pouquinho os usos do som nesse tipo de filme, tá? Então vamos começar aí pela primeira parte da aula. O que é o cinema mudo, não é? Então, o cinema mudo, ele é a primeira fase da história do cinema, tá? Primeira fase da história do cinema. Essa primeira fase, ela vai de 1895 até mais ou menos 1929. São duas datas que eu coloquei para vocês, apenas para vocês terem uma noção de quanto tempo durou, certo? Isso não quer dizer que em 1930 não existia mais filmes mudos, mas a partir de 1929 eles vão ser feitos cada vez menos, até que eles desapareçam, eles deixem de ser feitos de fato, tá? E como que eu posso definir o que é um filme mudo, tá? O filme mudo, ele é um filme que é produzido sem utilizar a parte sonora correspondente. Nossa, mas que definição difícil. Um exemplo para ilustrar essa definição é: estou lá em frente à tela de cinema, está passando um carro, certo? Eu não ouço o som que o carro está fazendo. Por quê? Certo? Porque não havia possibilidade naquela época de gravar o som e a imagem ao mesmo tempo. E nenhuma máquina que conseguisse juntar os dois depois. Por que não gravavam o som, depois gravavam a imagem, depois juntavam? Não conseguiam fazer isso. Eles tentavam, mas eles não conseguiam fazer isso. Então, o filme ele era mudo por conta disso. Porque se o personagem estava falando lá no fundo, a gente não ouvia o que ele estava falando, certo? Por conta dessa impossibilidade técnica, tá? Então, eu espero que a partir desse momento vocês agora consigam entender um pouquinho melhor o que é o cinema mudo. Então, para fechar essa parte, como tá aí, ó, nesse slide que é para ser copiado no caderno de vocês, é a primeira fase da história do cinema, tá? Essa fase vai de 1895 até 1929. Definiçãozinha de filme mudo, de cinema mudo: filme produzido sem utilizar a parte sonora correspondente, certo? E uma questão técnica aí, impossibilidade técnica de gravar e reproduzir som e imagem ao mesmo tempo, ou de juntar os dois depois, gravar um, depois grava outro, depois junta. Eles demoraram muito tempo para conseguir fazer isso. Se ficou alguma dúvida sobre esse tópico, sobre o que é o cinema mudo, faz assim: ou vai lá no grupo do WhatsApp, se ele estiver aberto e for a minha aula agora, e me pergunta: professor, não entendi essa parte.
Se o grupo não tiver aberto ou não for minha aula, o que vocês fazem? Anota essa dúvida aí no caderno e me faz na próxima aula, tá? Para que a gente consiga entender melhor o uso do som no cinema mudo. Então, agora que a gente sabe o que é o cinema mudo, a gente vai partir para a segunda parte, não é? Que é os usos do som no cinema mudo. O cinema mudo, apesar de ele não conseguir reproduzir o som dos personagens, o que estava acontecendo na história, ele sempre teve uma relação com o som. Isso porque no começo da história do cinema, os primeiros cinemas estavam aparecendo, as salas eram escuras, como ainda são, só que elas eram muito barulhentas, certo? Porque tinha a máquina de projeção que ficava lá no fundo para projetar o filme e ela fazia um pouco de barulho. Então, como que a pessoa ia no cinema? Um lugar escuro e barulhento. Então, o que o dono do cinema fez? Vou contratar uma banda para ficar tocando enquanto está passando o filme. Porque pelo menos, se a pessoa não gostar do filme, ela curte o som que está sendo tocado pela bandinha, tá? Então, desde o começo, o cinema mudo sempre teve alguma relação com o som, embora seja uma forma um pouco diferente da qual a gente hoje em dia está acostumada. Só que eu vou focar em três partes, em três usos bem específicos do som no cinema mudo, que são esses que estão descritos aí: o narrador e os dubladores, o pianista ou a orquestra, e as vitrolas e os discos musicais. Esse slide também é para ser copiado no caderno, tá? Você vai ter que copiar, dar um pause aí no vídeo, copia, ou espera eu explicar primeiro, depois vai lá e dá um pause. Mas aí eu preciso que vocês copiem isso para que a gente consiga manter uma produtividade mínima, pelo menos, não é? Então vamos começar pelo começo, né? Pelos narradores e pelos dubladores. Então, como eu falei para vocês, naquela época não tinha como gravar a fala, os sons e colocar lá na tela do cinema a imagem correspondente. Às vezes acontecia do filme ser muito complicado de ser entendido. Então, o que os donos dos cinemas faziam? Eles pegavam, contratavam um narrador e colocavam ele do lado da tela de projeção. Aí, a hora que chegava em partes confusas ou em partes necessárias, o narrador falava: olha, pessoal, ele está com dúvida, ou esse personagem está querendo fazer isso, tá? Da mesma forma como em alguns filmes hoje em dia tem um narrador comentando a história, naquela época também tinha já. Só que o narrador, a voz do narrador não estava lá no filme, a voz do narrador estava ali ao vivo no cinema, porque o narrador estava presente ali na sala de projeção, tá? Então ele ia comentando. Quando o filme chegava a ser muito complexo, às vezes além do narrador, tinham dubladores também. Os dubladores também estavam ali ao vivo. Então entrava o personagem falava alguma coisa na tela. O que o dublador fazia? Ele dizia o que o personagem estava falando. Olha, eu gostei daquela coisa. Ah, não. Então ele reproduzia os diálogos. Os dubladores reproduziam ao vivo ali os diálogos que estavam lá no filme, tá? Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção disso. E se ficou alguma dúvida, é aquela coisa. Se for minha aula agora, corre lá no grupo e me pergunta. Se não for, anota a dúvida aí e me faz quando eu estiver com vocês lá durante a aula. Em segundo lugar, a gente tinha o pianista e a orquestra, que também era uma forma que o cinema mudo encontrou para se utilizar do som para ajudar a contar a história do filme. Então observem bem essa cena que está acontecendo aí. A gente tem um pessoal assistindo um pessoal sentado, né? Tem um filme passando lá e do lado aí a gente tem o quê? Um pianista tocando uma música. Isso era muito comum na época do cinema mudo, tá? Não era uma coisa tão rara. E além do pianista, além do pianista não, às vezes poderia ter uma orquestra também. Por quê? Porque quando o filme ele era meio ruinzinho ou fraco, ou o diretor não tinha muito dinheiro, o filme não ia dar muita bilheteria, o que acontecia? Contrata só o pianista para tocar e tá bom. Agora, quando o filme era muito importante, fala, esse filme vai ser muito lucrativo, chama uma orquestra para tocar uma música, tá? E o pianista ou a orquestra, no começo, eles tocavam a música que eles quisessem.
Eu gosto dessa música aqui, eu sei essa música, eu vou tocar ela, vou tocar essas músicas aqui, a orquestra também e tal. Só que à medida que o tempo foi passando, o diretor ele pensou assim: olha, e se eu pedisse pro pianista ou pra orquestra tocar essas músicas aqui ao longo do filme, para ajudar ele a contar melhor a história. Então, nesse momento aqui, ó, o filme está começando, tá tudo em paz. Não é melhor o pianista tocar uma música tranquila? Mas nesse momento aqui, ó, surge o assassino. Não é melhor o pianista mudar de uma música tranquila para uma música tensa, dramática e por aí vai, entendeu? Então, pouco a pouco vão sendo criados partituras musicais para momentos específicos do filme, para o momento de comédia, para o momento de ação, para o momento de suspense, para o momento de drama. Tanto que se eu colocasse esses sons para vocês agora, vocês iam falar. Se eu colocasse um som X aqui, vocês iam dizer: ah, deve ser uma cena de comédia. Ah, deve ser uma cena dramática. Deve ser uma cena de terror. Porque essas partituras que foram escolhidas nessa época, eles meio que montaram uma tradição sonora dentro do cinema. Então, se é romance, vamos usar essas músicas aqui, esses arranjos musicais, porque não era cantado, tá, gente? Era tudo tocado, não tinha ninguém cantando, tá? Se ficou alguma dúvida sobre o papel do pianista e da orquestra, corre lá no grupo da Sala Se For Minha Aula nesse momento e faz uma pergunta: professor, comenta um pouquinho mais disso aqui com a gente, ou sobre esse aspecto aqui eu não entendi, ok? E agora a gente vai entrar na terceira parte, que é a vitrola e os discos, certo? E que é a vitrola? A vitrola é esse equipamento aí que vocês estão vendo na imagem. Ele, como é que funcionava? Você pegava um disco, aliás, nessa época aí bem antiga, não era nem disco de vinil, era uma coisa muito mais frágil ainda. Aí você colocava, aí você rodava ali com aquela maçaneta e meio que você carregava a bateria e tocava uma música, certo? E essa vitrola e os discos que foram inventados mais ou menos nessa época que o cinema estava começando também, eles vão ser utilizados pelos filmes mudos. O que vai acontecer? No comecinho aí do século XX, como eu falei para vocês lá no começo, já era possível gravar o som em discos e reproduzir vários desses discos, certo? Em 1910 aparece a vitrola. O que o diretor do filme pensou? Em vez de eu dar só a partitura, porque eu posso entregar a partitura para a orquestra, mas o pianista, se ele não souber tocar essa música, e se ele não quiser, e se a orquestra não quiser, e se a orquestra não souber tocar essa música, então não vai tocar a música que eu quero no filme, isso vai prejudicar a compreensão. Então, vamos gravar as músicas nos discos e vamos levar uma vitrola para dentro do cinema. Então, na hora que começa o filme, a gente põe o disco aqui e vai indo. E o som, o cinema tocando lá, né? Tocando não. O cinema, a imagem, a história sendo contada lá na tela do cinema e a vitrola tocando a música ali. Aí vocês me perguntam: mas então por que eles não gravavam os diálogos? Eles tentaram muitas vezes. Esse processo foi complicado. A gente vai estudar um pouquinho isso em outra aula, mas foi complexo esse processo. E tinha alguns problemas do próprio uso da vitrola dentro do cinema. Porque às vezes o disco riscava, às vezes tinha que trocar o disco, porque um disco só não tinha espaço suficiente para gravar toda a música que precisava para aquele filme. Às vezes era o rolo do filme lá que enrolava. Então tinha muitos problemas ainda nessa época em relação ao uso. Mas eles estavam tentando, ó. Vamos colocar a vitrola ali e enquanto a vitrola toca a música aqui, o cinema roda lá na frente a história, tá? Basicamente, o que eu tinha para a aula de hoje é isso. Para finalizar, eu vou deixar algumas perguntas. Aí, estava esquecendo. Se você não entendeu alguma coisa sobre essa questão da vitrola, ou quer que eu comente alguma coisa, faz essa perguntinha lá no grupo, ou guarda aí para mim fazer na próxima aula, que eu posso ajudar vocês a responderem, certo? E para finalizar, eu vou deixar algumas perguntas aqui para vocês pensarem, para ver se vocês conseguem ver se vocês entenderam um pouco sobre a aula. Primeiro, o que é um filme mudo? Tá? Pensem, tentem responder isso para vocês. Segundo, no filme mudo não se utilizava nenhum recurso sonoro? Não havia som na sala de cinema mudo?
certo? As dublagens que eram feitas no cinema mudo eram como as dublagens de hoje, que você pega lá o ator, a fala de um filme de outro país e você dubla e passa para o português, por exemplo, certo? Como que o pianista ou a orquestra, eles atuavam no cinema? Como que era isso? Como que era a presença do pianista ou da orquestra no cinema? Para que ele estava lá? E por último, quais problemas que aconteciam durante o uso da vitrola nas salas de cinema, tá? Pessoal, por hoje é isso. E não se esqueçam, sempre que aparecer copiar esse slide, vocês vão lá e anotam no caderno para vocês terem um conteúdo aí organizadinho. A gente precisa melhorar, tentar sempre melhorar a qualidade do ensino não presencial, tá? Até mais.